Vamos ao momento de oração. Pai, te agradeço por cada vida que aqui está e te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, que este teu servo, Pai, diminua por completo e que tu cresça, Senhor. Que sejam palavras eternas para vidas igualmente eternas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A passagem que acabou de ser lida, ela faz parte do chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Foi um discurso proferido por Jesus na Galileia. É nessa pregação, por exemplo, que estão inseridas as famosas bem-aventuranças. Acho que todo mundo aqui conhece, bem-aventurados os que sofrem. Em síntese, a gente pode dizer que esse sermão, ele nos mostra, muita síntese mesmo, como o cristão deve ser, como o cristão deve viver e também o que ele deve fazer, ou seja, a sua função. Há quem diga, eu não me lembro, alguém disse isso, não me lembro quem foi, que se ele pudesse escolher um pedaço da Bíblia só, você tem que jogar sua Bíblia fora, tire aí algumas páginas que você fique para o resto da vida. Essa pessoa respondeu, eu ficaria com o Sermão da Montanha. Seriam os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Quer ser mais parecido com Jesus? Leia o Sermão da Montanha. Mas sobre o que foi lido, de forma bem resumida, o texto diz basicamente o seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal vier se tornar insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar esse sabor? Para nada mais presta, a não ser para lançado fora ser pisado entre os homens. Ele falou do sal. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Imaginemos, um monte, a cidade em cima do monte. A gente não pode esconder, ninguém pode esconder, é muito visível. Nem se acende uma lamparina, que o texto disse candeia, para colocá-la debaixo do alqueire. Alqueire era um cesto onde se guardava cereal. Então imaginemos, a gente acende uma lamparina e coloca um cesto em cima. Não fez nada. A gente não vai ver a luz. Ao contrário, a gente deve colocar em um luzeiro, ou seja, num local próprio, o texto fala velador, para que ilumine todos que estão na casa. Primeira coisa que eu gostaria de enfatizar aqui, que é o que foi lido, foi dito por Jesus. Parece óbvio. Todo mundo sabe, o Sermão do Monte foi Jesus, mas tem um significado muito grande. São palavras daquele que enfrentou a cruz por mim e por você. São palavras do nosso Salvador e Senhor. Eu me policio muito, sempre que eu estou falando, para não ficar repetitivo. Então eu fico me policiando. Mas para dizer essas verdades, eu confesso que eu relaxo. Eu não me canso de dizer que ele morreu por mim e por você. O único que até hoje pisou nessa terra, que não teve pecado algum, morreu por mim e por cada um de vocês. Nós somos pecadores. Ele não tinha pecado algum. E isso provavelmente eu não me policio muito. Eu digo quantas vezes dá vontade de dizer. Outra coisa, voltando ao texto, ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Para quem Jesus estava falando? Para discípulos, para seguidores. Essas palavras, elas devem ficar lá atrás do passado, 2000 anos atrás. De jeito nenhum. Elas continuam atuais e valem para a gente hoje, que somos seus seguidores. Um bispo não está mais na igreja episcopal carismática, eu lembro, Dom Chula é o nome dele, ele usava muito essa expressão. Isso que acabou de ser lido aqui, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, está mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Isso é para a gente que aceitou Jesus como Salvador das nossas vidas. Outra coisa interessante a gente notar, Jesus disse isso no monte, lá na Galileia. A Galileia, à época, era considerada um local insignificante, sem valor. Ninguém dava nada pela Galileia. Ele disse isso também para pessoas consideradas igualmente insignificantes e sem valor.
pessoas simples aos olhos da sociedade, consideradas de pouquíssimo valor aos olhos da sociedade. Mas foi para essas pessoas simples, que para a sociedade não tinha valor, que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eram seguidores de Jesus, assim como nós. Isso implica dizer que os crentes em Cristo, nós, é que devem fazer a diferença do mundo. A diferença no mundo somos nós que devemos fazer, nós cristãos. Outro aspecto interessante, que é bom a gente imaginar. Quando Jesus disse isso, já tinham pisado aqui na terra grandes pensadores e filósofos. Platão, Aristóteles, Sócrates, já tinham vindo aqui. No entanto, Jesus não se referiu a nenhum deles como iria fazer a diferença no mundo. Jesus não disse que eles eram o sal e a luz do mundo. Nenhum deles, com todo aquele conhecimento que eles tinham, foi classificado como sal e luz. Não foram apontados como Jesus, como pessoas que iriam fazer a diferença. Isso implica em quê? Implica dizer que o cristão comum, nós, a gente, o cristão genuíno, é quem conhece e compreende melhor a vida do que o maior pensador que não seja cristão. Vou ler agora 1 Coríntios, tem que ler por completo, 1 Coríntios 1:21. 1 Coríntios 1:21 diz o seguinte: pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Então, o que é que eu quero dizer? Aquilo que parece ser loucura para tantos, aquilo que parece ser loucura para o mundo, na verdade, é pura sabedoria para Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Lembrando mais uma vez que isso foi dito ao cristão comum, se aplica então a todos que são chamados de cristão. Nós. Outra coisa que é importante notar: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Terra, mundo. O que isso implica dizer agora? Terra, mundo. O cristão, nós, a gente não deve viver isolado. O sal tem que sair do saleiro. A lamparina, ela não deve ficar coberta por um cesto, mas sim ficar visível. Muitos cristãos tendem a querer se isolar do mundo, mas Jesus está dizendo justamente o inverso. Nós temos que ser visíveis. A gente não pode dar uma, Vinícius vai saber, a gente não pode dar uma de Dona Florinda, que diz assim aqui: venha tesouro, não se misture com essa gentalha. De jeito nenhum. Isso não é coisa de cristão. A nossa vida é um testemunho. Tem gente que nunca leu a Bíblia. Já pararam para pensar que tem gente que nunca nem leu, nem faz questão de ler, mas ela está lendo a nossa vida. Que testemunho como cristão a gente está dando com a nossa vida? Que testemunho a gente está dando para essas pessoas? Se a gente não vive o que a gente fala, as palavras da gente não vão ter valor. E elas só vão ver nosso testemunho se a gente sair do saleiro, se a gente ficar visível, não se afastando do mundo. Já que a gente está falando do mundo, que mundo é esse que a gente está vivendo? Eu lembro que há umas 2 semanas estávamos conversando, eu, pastor Getúlio, Romero, Cristina, a gente estava conversando aqui, falando justamente disso, antes de começar o culto, que a gente está vivendo num mundo cada vez mais decaído. Isso vem desde a entrada do pecado do mundo, que é relatado lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. A gente vive num mundo pecaminoso, maligno, onde cada vez mais valores éticos, valores morais, vão se enfraquecendo e até desaparecendo. Esse mundo, se ele ficar entregue a ele mesmo, a sua própria sorte, é algo que só tende a piorar. A gente até comentou isso. A apodrecer.
Eu disse apodrecer. Essa palavra, ela já dá deixa para a gente falar da primeira característica do sal. Vós sois o sal da terra. Dentre algumas características do sal, são algumas, provavelmente a que Jesus mais quis enfatizar, a característica do sal que ele tinha em mente, provavelmente foi a característica do sal conservante, a característica antisséptica, ou seja, a característica do sal que impede o apodrecimento. Por que ele pensou isso? No tempo de Jesus não tinha geladeira. A finalidade principal do sal naquela época era de conservar o alimento. Sim, Rodrigo, e o que é que isso tem a ver com a gente? O cristão deve impedir ou retardar o processo de apodrecimento do mundo. A gente não é chamado para ficar de braço cruzado, mas para preservar aquilo que vale a pena ser preservado, de acordo com a palavra de Deus. Outra característica do sal, e eu acho que foi essa que todo mundo aqui talvez lembrou, é a de dar sabor, não deixando que o alimento fique insulso. Nós cristãos, a gente tem que dar sabor ao mundo. Certo, ok. Muito bonito. Dar sabor ao mundo. Mas como? Como fazer isso? No livro de João, capítulo 13, versículo 35, aí eu gosto de frisar de novo, palavras de Jesus. Não estou inventando nada. Ele disse: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Não é julgando, não é acusando, não é apontando o dedo. Bota amor. Isso me faz lembrar uma propaganda de televisão que tinha nos anos 90. Eu era adolescente, e aí tinha um casal, eles iam almoçar ou jantar, aí vinha um arroz bem bonito, bem temperado, aí todo mundo na mesa comia, aí dizia: tá tão gostoso, o que é que você botou desse arroz? Aí a moça lá da cozinha respondia: é amor. Aí tocava a música de Zezé de Camargo e Luciano: é o amor. Era sazon. Eu acho que todo mundo lembra disso. Então, não botem sazon não, botem amor nas suas relações. A gente deve botar amor nas nossas relações. É difícil? Será que você acha que você não tem amor suficiente? Que a gente peça em oração, que a gente peça a Deus, que a gente não só ore por coisas externas, aquilo que a gente precisa, que a gente não só ore pelos outros, por coisas externas, não, que a gente ore também pelo nosso crescimento espiritual. Senhor, põe mais amor no meu coração, dá-me um coração mais amoroso,